Se nós pensamos em Deus e dizemos Deus existe, num sentido, essa frase Deus existe está filosoficamente errada. Nós deveríamos dizer que Deus é. Em função de quê? Em função da existência absoluta e eterna de Deus. Porque Deus é diferente da criação. Deus não existe. Deus é. Deus é o autor da vida. Deus é o autor da salvação. Deus é aquele que existe desde a eternidade até a eternidade. Não tem início, não tem fim, o que torna Deus um ser autoexistente. Deus é. Mas vamos falar da existência de Deus e da negação da existência de Deus. Tem pessoas que negam a existência de Deus. E quando nós falamos nisso, é claro que nós pensamos no ateísmo. E quando pensamos no ateísmo, nós pensamos então em três formas em que o ateísmo se manifesta. Existe um ateísmo dogmático, que nega categoricamente a existência de um ser divino, é o que podemos dizer que é o ateísmo clássico, aqueles que simplesmente negam Deus. Nós temos o ateísmo cético, que duvida da capacidade da mente humana de determinar se há ou não há um Deus. Isso transforma o problema no que é conhecido como um problema epistemológico ou epistemológico, que é o estudo de como sabemos as coisas. Nós não podemos determinar, através do nosso entendimento humano, se há ou não há um Deus. A teologia liberal quase que chega a duvidar da existência de Deus, como eu falei no vídeo anterior. A questão é que eles o que vão fazer é colocar a dúvida se nós conseguimos conhecer o Deus como ele realmente é. Esse é o cético. E nós temos o ateísmo crítico, que sustenta que não há prova válida da existência de Deus. Aqui entra o agnóstico. O agnóstico pensa assim: se Deus existe ou não, eu não sei ou desconheço. Ele não sabe se Deus existe ou não. É diferente do cético, porque o cético pensa que não existe a capacidade de pensar nesse assunto. Neste aqui, ele simplesmente não quer pensar. O cético, pelo menos, pensa. O agnóstico não pensa. Então, por outro lado, muitos pensam ou negam que Deus possa ser verdadeiramente conhecido, onde as pessoas começam a pensar como é que Deus pode se revelar. Então, alguns argumentos contrários ao conhecimento de Deus entram em que o homem só tem conhecimento mediante analogia. Todavia, isso não significa que não se possa obter conhecimento verdadeiro. Outros pensam que o homem realmente conhece somente aquilo que ele pode captar em sua inteireza. Isso é falacioso, pois conhecimento parcial também é conhecimento verdadeiro. Todos os predicados de Deus, para outros, são negativos e, portanto, não fornecem conhecimento real. Isso é o que alguns pensam. Embora muito do que saibamos como Deus é estabelecido pela negação, e nós não vamos negar isso, negando, não podemos negar que existe conhecimento baseado em termos positivos, como os atributos de Deus, amor, santidade, justiça, espiritualidade também. E o último argumento é que todo o nosso conhecimento é relativo ao sujeito que exerce o conhecimento. Porém, ainda que concordemos com essa afirmação em parte, ela não prova que não existe conhecimento verdadeiro. Se nos apropriarmos de um conhecimento que corresponde à realidade objetiva da coisa, este conhecimento é verdadeiro. Agora, o que a Bíblia tem a dizer sobre a existência de Deus? A primeira questão é que a Bíblia não demonstra que Deus existe. Para a Bíblia é fato, Deus é. Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Já Deus, de uma vez, agindo. A Bíblia não vai colocar Deus de uma maneira como que se ele estivesse sendo demonstrado através da história. Na verdade, a Bíblia nem coloca evidências. A Bíblia vai falar em Salmo 19 que os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos, mas não como uma prova para o agnóstico ou os ateus. É mais um motivo para louvar, engrandecer o seu nome e ver quão digno de louvor é o nosso Deus. A Bíblia não trabalha a existência de Deus, embora a Bíblia vai trabalhar que o exercício do conhecimento de Deus vem pela fé. Mas uma fé que nasce e que é alimentada, não nasce, aliás, uma fé que é alimentada pela razão.
A nossa fé não é uma fé como Kierkegaard falava, que é um salto ao vazio, como se jogar ao vazio sem paraquedas. A fé não é isso. A nossa fé se estabelece na razão. A ABU fala, não? A Aliança Bíblica Universitária, fé que pensa, razão que crê. E é uma grande verdade. A fé se fundamenta na razão. Por isso nós temos a Bíblia. É um equívoco pensar que a razão e a fé não podem ser unidas. Na verdade, a fé e a razão são necessárias. Nós cremos em Deus, mas um Deus que se revela nas Escrituras, ele se manifesta para que nós não somente crermos nele, creamos nele, mas também que possamos entender seus caminhos, conhecer seus pensamentos, saber quem ele é e como se revelou. Isso é um exercício do raciocínio. Se a fé não fosse se a fé não se alimentasse da razão, a Bíblia não teria sentido. Pense nisso. E outra coisa, nós precisamos saber usar a razão. É claro, a razão pode ser usada para negar a fé, a razão pode ser usada para alimentar a fé. É como o fogo. Você pode usar o fogo para fazer a melhor das comidas, pode usar o fogo para construir os melhores materiais de construção, ou pode usar o fogo para destruir vidas. Tudo depende. A razão é como o fogo. Nós devemos saber usá-lo. Pedro escreve: santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. 1 Pedro 3,15. Que vos pedir razão. A defesa da fé é uma defesa que nasce da razão. É da fé, mas é claro. Mas para fazer a verdadeira defesa da fé apologética, precisamos de ter razão, da razão. E de ter razão, é claro. Você não vai defender uma mentira. Então, a evidência para provar a existência de Deus é proporcional, cognitivo e também expressivo experimental. Portanto, buscamos entender a nossa fé através da razão. Essa é a base da teologia. O entendimento da fé através da razão. Ela não nega, entenda isso, ela não nega o sobrenatural. A fé não nega o sobrenatural. E tem coisas que a razão não vai conseguir explicar fundamentos da nossa fé. Outro fato. Mas muitas das coisas da nossa fé podem ser entendidas através da razão. E por isso, para ter fé, é necessário pensar. Que Deus te abençoe.